Podeis assentar, irmãos amados. Com a ajuda de Deus, irmãos, vamos procurar de Deus as pepitas de ouro. A palavra de Deus é mais desejável do que o ouro puro. Não há riqueza igual à palavra. Meus amados irmãos, nós estamos extraindo verdades, revelações que Deus tem preparado no ministério de Eliseu. O ministério de avivamento, o ministério de milagres, o ministério de profecias, o ministério da manifestação da glória de Deus. E o apóstolo escreveu: toda a escritura é divinamente inspirada. Significa dizer que os escritores sagrados, eles estavam dirigidos, guiados, orientados, soprados pelo Espírito Santo. Deus respeitou o estilo de cada um, o conhecimento de cada um, mas o que eles escreveram a mandado do Espírito Santo. E, meus irmãos, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quem não gosta de estudo bíblico, quem não gosta de doutrina, dificilmente será um crente preparado, habilitado, capacitado, porque a ferramenta de Deus que nos capacita, que nos melhora, que nos aperfeiçoa, é a revelação da palavra de Deus. Meus irmãos, vamos abrir em 2 Reis 5:13. E vamos ver o que é que Deus quer nos revelar aí. Por favor. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Irmão, será que é a reencarnação de algum daqueles servos? Olha, acho que ele estava lá, glória a Deus. Meus amados irmãos, o que é que Deus quer nos ensinar? Naamã, quando Eliseu mandou ele se lavar no Jordão, ele ficou manso ou ficou bravo? Hein? Eu gosto do feedback da igreja. Ele ficou manso ou bravo? Bravo. Valente, virado numa cobra, choca. Uma cobra já é ruim, choca. Imagine. Mas é nada. Porventura, os rios de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Lá em Damasco tem o rio Abana, lá no Damasco tem o rio Farpá, rios de águas cristalinas. Se fosse para tomar banho, eu teria tomado banho lá na minha terra. Agora vou mergulhar nesse Jordão. O Jordão sempre teve as águas barrentas, até hoje. Não é poluição, é porque o leito dele solta um barro mesmo. É aquela água barrenta, não é de areia, é de lama. E ele disse: se fosse para tomar banho, eu teria tomado banho na minha terra. E quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Eu vou embora. Soberba, arrogância, que nós já vimos na lição passada, na doutrina passada.
muito arrogante, muito soberbo, e ia embora. E se ele fosse embora, ele perderia o quê, meus amados irmãos? A bênção. Irmão, o soberbo perde a bênção. O arrogante não vai para lugar nenhum. Tem gente que não alcança nada por causa da soberba, do orgulho, da arrogância, da prepotência. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Conheço pessoas que poderiam se desenvolver. Conheço pessoas que poderiam ser abençoadas. Pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas com cabedal, com tanta coisa boa, mas a soberba estraga tudo. Deus resiste ao soberbo. A palavra resistir no grego é impedir de avançar. A palavra do grego resistir é se atravessar na frente e botar a mão no peito e dizer: daqui você não passa. Deus resiste ao soberbo. O soberbo não vai para lugar algum, porque Deus se atravessa na frente dele e Deus põe a mão no peito dele e diz: daí para trás. Mas a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. O humilde Deus empurra para frente. Você pode ser o que você for. Se você não for humilde, você vai perder tudo. E Naamã já ia dar meia volta no camelo para voltar para a Síria. Mas aí, irmão, aparece crente salvo. Aparece pessoas boas. Aparece pessoas espirituais. Quem foram essas pessoas que apareceram para salvar Naamã? Quem foram essas pessoas? Seus servos. Os servos. Os servos. Por favor, leia outra vez para que nós compreendamos melhor. Então, chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai. Pronto, tá bom, já tá bom. Glória a Jesus. Aleluia. Os servos. Os irmãos sabem que a palavra da menina atingiu a mulher de Naamã. Foi assim ou não foi? Atingiu a mulher de Naamã, a mulher creu. A palavra atingiu Naamã. E a palavra atingiu os servos de Naamã. E até o rei, porque o rei mandou ele para Israel. Irmão, ninguém sabe o que a palavra daquela menina fez exatamente. Foi uma coisa grande. Os servos de Naamã creram. E quando Naamã queria se desviar por causa da soberba, os servos dele chegaram perto dele com muito carinho, com muita habilidade, com muito amor, e disseram: meu pai, se o profeta te pedisse uma coisa grande, o senhor não faria? Faria. Se ele pedisse dinheiro, eu dava. Trouxe aí não sei quantos sacos de dinheiro. Se então, meu pai, que custa o senhor obedecer e ir lavar-se? Onde, meus amados irmãos? No Jordão. Vá, meu pai. Quem diz aleluia para Jesus? Vamos para Provérbios 15 primeiro, por gentileza. Põe um marca-páginazinho aqui e vamos para Provérbios 15 primeiro. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor, irmão. A pessoa pode estar virada numa fera. Se chegar uma pessoa com uma palavra branda, uma pessoa com uma palavra branda tem condições de resolver qualquer problema. Se os servos de Naamã fossem carnais, se os servos de Naamã fossem ruins, o que era que eles teriam dito a Naamã se os servos dele fossem carnais? É isso mesmo. Esse profeta besta.
Metida a coisa, não veio nem atender o senhor, mandou esse moleque aqui. Vamos embora, meu rei. Vamos embora, meu general. Vamos embora. Vamos. Mas eles não. Eles disseram, meu pai, não faça isso não. Atenda o profeta. Se o senhor atender, Deus pode estender as mãos e o senhor voltar sarado. O que é que esse texto nos ensina? O que é que o Espírito Santo está nos ensinando? O Espírito Santo está nos ensinando a sermos pacificadores. Veja o Evangelho de São Mateus 5 e 9. O Evangelho de São Mateus 5 e 9. Por gentileza, o Sermão do Monte. Jesus pregando no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem diz amém? Filho de Deus bota lenha na fogueira, ou filho de Deus acalma as coisas? Irmão, cuidado. Quando você vê uma pessoa irada, quando você vê, o Espírito Santo está nos ensinando que quando nós vermos uma pessoa nervosa, iracunda, brava, nós não devemos alimentar aquela braveza. Não devemos alimentar aquela raiva. Devemos dizer palavras brandas, devemos dizer palavras suaves e devemos aconselhar aquelas pessoas nervosas, bravas, murmuradoras a se acalmarem. Porque a bênção vai para você e a bênção vai para aquela pessoa. Vocês já encontraram pessoas revoltadas? Quem já encontrou pessoas revoltadas? Iradas, nervosas, revoltadas com Deus, revoltadas com a igreja, revoltadas com o ministério, revoltadas com o presbitério. Não vou mais para a igreja, eu não vou mais ser crente, eu estou nervoso, eu vou deixar minha casa, eu vou deixar minha esposa, eu vou deixar meus filhos, eu vou deixar tudo. Meu irmão, qual é o seu dever quando encontrar uma pessoa assim? Dizer palavras brandas. Meu irmão, não faça isso não. Meu irmão, se acalme. Minha irmã, Jesus é bom, isso vai passar. Foi porque você não entendeu, foi porque você não compreendeu. Não é desse jeito que você está interpretando, não. Meu irmão, fique no seu lugar, que vem uma bênção para você. Se você se irá, se você perder, você vai perder a bênção. Acalme, que Deus tem uma bênção para você. A resposta branda desvia o furor. Então, irmão, Deus está nos convidando a sermos os servos de Naamã. Deus está nos convidando a sermos agentes da paz e não incentivadores da guerra. Tem gente ruim, irmão, que em vez de apagar o fogo, bota a lenha na fogueira. É isso mesmo. Se eu fosse você, eu fazia pior. Meu irmão, isso é filho de Deus? É filho do cão. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados. Eu gosto do feedback, eu gosto de ouvir a voz da igreja. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E os que incentivam a guerra, filho do cão. Porque Deus não é Deus de guerra, Deus não é Deus de briga, Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus é Deus de paz. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Leve esta palavra no seu coração. Seja agente de paz. Nunca toque fogo. Porque vai perder a bênção a pessoa e você que incentivou o mal, você também vai perder a bênção. Porque você foi um agente do diabo. Um agente de revolta. Então os servos de Naamã foram homens de paz. Foram homens amorosos. Foram homens sábios. E eu creio que aqueles homens foram salvos. Eu creio que eles se converteram ao Deus verdadeiro. E eu creio que quando eu chegar no céu, eu vou encontrar com esses homens, com esses servos.
Porque eles fizeram o papel de crente. Eles fizeram o papel de salvos. Eles fizeram o papel de filhos de Deus. Esta é a primeira lição de hoje. Mas vamos mais adiante. Capítulo 5, versículo 14, por favor. Então desceu. Pronto. Quando ele aceitou o conselho dos seus servos, a Bíblia diz, então desceu. Irmão, só tem vitória quem desce. Só tem vitória quem desce. Todo mundo que quer se exaltar tem derrota. Todo mundo que quer subir a pulso tem derrota. Naamã só teve vitória porque ele desceu para o Jordão. Sabe quantos quilômetros era da casa de Eliseu para o Jordão? 40 quilômetros de ladeira abaixo. 40 quilômetros da casa de Eliseu para o Jordão. 40 quilômetros, por favor, me ajudem. Os que viajam muito, é daqui para onde? 40 quilômetros? Barra de Santo Antônio. Daqui para Barra de Santo Antônio. Pois Naamã saiu da casa de Eliseu para ir como daqui na Barra de Santo Antônio. Porque a gente lê a Bíblia, pensa que o rio estava correndo ali embaixo, né? Não, senhor. 40 quilômetros. A geografia bíblica nos mostra que são 40 quilômetros da casa de Eliseu para o rio Jordão. E ele desceu. E ele desceu. Meus irmãos, a tendência nossa é querer subir. Vocês estão lembrados do anjo chamado Lúcifer? Qual foi a desgraça dele? Isaías 14, 13. Qual foi a desgraça dele? Isaías 14, 13. Veja aí qual foi a desgraça de Lúcifer. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Foi desse jeitinho, glória a Jesus. Cobre teu servo, Jesus, com teu sangue. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Lúcifer, a palavra Lúcifer não está, só tem uma Bíblia em português hoje que tem essa palavra. É a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. É a única Bíblia que tem, que é esta aqui que eu estou usando. Corrigida, fiel aos originais. Meus amados irmãos, Lúcifer é uma palavra latina que foi São Jerônimo que traduziu no hebraico, diz filho da alva, ou filho da luz da manhã. E Lúcifer em latim quer dizer portador da luz. Lúcifer, luz é luz em latim. Luz é luz em latim. Lúcifer quer dizer portador da luz. Ele era portador da luz, mas porque quis subir, virou príncipe das trevas. Irmão, nunca queira subir. Agora, se Deus quiser que você suba, Ele vai lhe elevar. Deus elevar a gente é uma coisa, e a gente querer subir é outra coisa. Não se preocupe em subir. Fique no lugar que Deus preparou. Irmão, Lúcifer já tinha muita coisa. Não dá tempo da gente ler o que era que Lúcifer tinha, que Deus tinha dado a Lúcifer. Nós não temos tempo, mas, meus amados irmãos, ele já tinha muita coisa, mas achou pouco e ainda quis mais. Vou subir nas bandas do norte, no monte da congregação, e serei semelhante ao Altíssimo. Meu irmão, foi a desgraça dele. Foi querer subir, querer galgar, querer posição, querer elevação. Quando ele veio tentar Eva, a mesma tentação que surgiu nele, ele jogou em Eva, e Eva passou para Adão. Vamos ver em Gênesis 3 e 5. Gênesis 3 e 5. Mesma coisa, irmão. A desgraça de Satanás, ele jogou no coração de nossos pais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sereis como Deus, quer dizer, vocês vão ficar de posição elevada. E Adão creu e Eva creu. Eles creram nessa conversa. A tentação do homem de subir é grande. A tentação no ser humano de subir é grande. Lúcifer quis subir, colocou no coração de Adão e Eva para subirem também, mas só que em vez de subirem, desceram. Lúcifer desceu, nossos pais desceram, e todos aqueles que querem subir terminam caindo, terminam em nada. Nem o mel, nem a cabaça. Termine nada, irmão, não queira subir. Agora, se Deus lhe pegar e lhe levantar, aceite e dê glória para Deus. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e exaltarei o teu. Mas quem foi que disse que ia exaltar o nome de Abraão? Deus. Não foi Abraão que disse: eu me exaltarei. Então, irmão, só é vitorioso quem desce. Se Naamã não descesse, voltaria para casa leproso. Agora veja o exemplo de Jesus. Com Jesus foi diferente. Por que que Jesus hoje está exaltado? Por que que Jesus hoje está sentado à mão direita de Deus? Por que é que Jesus hoje é adorado dos anjos, é adorado dos homens? Por que é que Jesus tem essa posição elevada? Nós vamos ver em Efésios. Jesus foi o contrário de Adão e Jesus foi o contrário de Lúcifer. Filipenses 2, de 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus. Desde a eternidade ele já era Deus. Se ele dissesse: eu não vou descer, Deus obrigaria Jesus a descer? Não. Não. Se Jesus dissesse: pai, eu não vou descer. Se Jesus dissesse: pai, eu não quero. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Porque este mandamento eu recebi de meu pai. Meu pai me disse que eu só desço se eu quiser. Mas a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não se apegou, não se aferrou à posição de ser Deus. Mas a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se. Desceu. Se humilhou. Vá lá, continue por gentileza. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Satanás queria ser mais do que Deus. Não foi assim? Adão queria ser igual a Deus. Satanás quis ser acima das estrelas, acima do trono de Deus. Adão e Eva quiseram subir para ser iguais a Deus. Jesus disse: pai, para salvar a humanidade eu me aniquilo. Pai, para salvar a humanidade eu me torno homem. Pai, para salvar a humanidade eu desço. Aleluia! Exatamente ao contrário de Satanás e ao contrário de Adão e Eva. Jesus disse, o apóstolo São Paulo disse: tenham o mesmo sentimento que houve em Adão. Tenham o mesmo sentimento que houve em Lúcifer. Paulo disse: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Quem dá glória a este Jesus maravilhoso, dê glória para ele. Adão não merece glória, Eva não merece glória, Satanás não merece, mas Jesus que desceu merece glória, merece louvor e merece a nossa adoração. Aniquilou-se, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele subiu ou desceu?
Desceu. Subiu ou desceu? Desceu. Agora leia o 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Eita. Que Cristo maravilhoso. Que Cristo maravilhoso. Para salvar o gênero humano, para redimir a humanidade, para redimir a raça caída, ele disse: Pai, eu desço. Eu desço. Eu vou me tornar um servo. Eu vou vestir a carne humana. Eu vou me fazer um bebê no ventre de uma virgem. Eu vou nascer e me deitar em uma manjedoura. Eu vou ser amamentado com leite como um vil e relés mortal. Eu vou crescer, eu vou aprender a falar, eu vou aprender a andar, eu vou aprender a arte de carpinteiro, eu vou andar pelas praias da Galileia, eu vou andar pelas estradas poeirentas da Judeia. Eu vou. Mas não ficou só nisso. Quando ele morreu, sabe onde ele foi? Efésios. Põe um marcadorzinho aí em Efésios. Vamos para Filipenses. Vamos para Efésios 4, de 8 a 11. Por favor. Efésios 4, de 8 a 11. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu? Que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Ele não desceu só até a terra. Quando ele morreu, que seu corpo foi sepultado, o seu espírito desceu ao Hades. Desceu à mansão dos mortos. Desceu aonde estavam os patriarcas. Desceu aonde estavam os profetas. Desceu aonde estavam os santos do Antigo Testamento. Desde Adão até Malaquias, ele desceu. E quando chegou lá, ele disse: olha, eu sou o esperado. Eu sou aquele que vocês esperaram. Eu já vim, eu já morri, eu já derramei o sangue na cruz para salvar vocês. Subam comigo. Aleluia! Dá para dar glória a Deus, irmãos? Glória a Deus! Dá para dar glória a Deus, irmãos? Glória a Deus! Depois que Jesus desceu, aí o pai disse: meu filho, já que você desceu, eu vou lhe dar um prêmio. Vamos voltar para Filipenses, capítulo 8, capítulo 2, versículo de número 9 e 10 e 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cadê o glória para Jesus Cristo nesta noite? Aleluia! Dá glória para Jesus, igreja, ele merece. Aleluia! Ele hoje está exaltado à direita de Deus e o seu nome está acima de todo nome. Mas porque ele, as partes mais baixas da terra. Aí Paulo disse: tenham o mesmo sentimento que houve também em quem? Meu irmão, não quer imitar Satanás. O crente exaltado é um imitador de Satanás. Ele tem o sentimento de Satanás. E o crente humilde, ele tem o sentimento de Jesus. Aleluia. Eu só fico nessa igreja se me reconhecerem. Uma pessoa como eu sou eu. E depois de eu, sou eu. E depois de sou eu de novo. Meu irmão, Francisco La Cueva é um espanhol.
Ele disse, eu citei a semana atrasada alguém, mas alguém escreveu as palavras de Francisco Lacueva. A pessoa é ele mesmo. Ponha-se sempre no lugar onde ninguém possa tirar-lhe mais para baixo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem gente que, se não for honrado, meu Deus, se não for destacado, irmãos, eu digo diante da Trindade. Para mim, tanto faz eu estar aqui nessa primeira fila, como lá na derradeira. Se você me colocar na derradeira fila, pensando que vai me ofender, quebrou a cara. Que a minha alegria não está nem na primeira fila, nem na última fila. A minha alegria está porque meu nome está registrado no livro da vida lá no céu. E eu sei quem sou. Paulo disse, pela graça de Deus, eu sou. Se você me botar na frente, eu sou o que sou. E se você me botar lá atrás, eu sou o que sou. Pela graça de Deus. Tem gente, irmão, que é doente, é melindroso, com tudo se ofende. Né, irmãos? Não foi mais não na igreja? Fui não, irmão, fui não. Nem fui, nem vou. Eu quero um lugar onde eu seja reconhecido. Glória a Jesus. Né? Quando era menino, eu não vou dizer não, glória a Jesus. Que a pessoa queria aparecer, dizer, bota na cabeça e diga que é da Ceal. Quem lembra desse ditado? Glória a Deus. Meus amados irmãos, Naamã só teve vitória porque desceu. Irmão, nunca queira ser grande. Esse sentimento não é de Cristo. Agora, se você for humilde, a Bíblia diz que Deus exalta os humildes. Quem vai lhe exaltar é o Senhor, não é você. É o Senhor quem vai lhe exaltar. Claro que não vai lhe dar a posição de Jesus, que a de Jesus, ele está acima de todo nome. Mas você vai reinar pelo menos bem pertinho de Jesus. Meus amados irmãos, vamos a outra coisa que nós aprendemos aqui. Capítulo 5, versículo 14, outra vez. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Pronto. Meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês que a Bíblia, ela é cheia de símbolos, de imagens, de figuras, de propostas, através de enigmas. Muita gente que pensa que 7 é um número mágico. Se você fizer 7 vezes, você ganha. Né? Por sinal, os supersticiosos, eles dizem que para você ter um sucesso, não pode ter número emparelhado. Tem que ser, eles dizem, desemparelhado. Por exemplo, tem chá de 5 sementes, mas não tem de 4. Tem chá de 7 sementes, não é assim? Tem chá de 9 sementes. Tem chá de 25 sementes. Mas você notou? Nem tem de 4, nem tem de 8, nem tem de 10. Tem que ser desemparelhado. Porque eles dizem que o poder está no número ser desemparelhado. 7 não é um número mágico. 7 na Bíblia, o número 7 existe na Bíblia 443 vezes. Segundo a enciclopédia Joshua. Tem 443 vezes o número 7 nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque 7 dá a ideia de totalidade, dá a ideia de consumação, dá a ideia de perfeição, dá a ideia de acabado e dá a ideia de completo. Não é que é um número mágico. Irmão, eu vou fazer 7 jejuns. Eu vou fazer 7 orações. Por que não faz 10? Pastor, eu posso fazer 7? Pode. Pode fazer 7, pode fazer 5, pode fazer 6, pode fazer... Pastor, eu posso fazer uma campanha de 7 dias? Pode. Posso fazer de 8? Pode. Posso fazer de 5? Pode. Pode fazer de 4? Pode. Porque o poder não está no número. O poder está em Deus. É como alguém que diz assim, venha para cá que eu vou fazer uma oração poderosa. Poderosa não é a sua oração.
poderoso é o Deus a quem você ora. Toda oração é poderosa, desde que seja feita em espírito E em verdade. Se for em espírito e em verdade, ela é poderosa, não é o labafero. Não é o labafero. A catenga caiu da parede, glória a Deus. Não. O poder não está no grito. O poder não está no barulho. O poder está na sinceridade de coração. Então, 7 vezes não é porque é um número mítico, é um número mágico, não. É porque 7 na Bíblia, em Apocalipse é onde mais tem 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 castiçais, 7 estrelas. É assim ou não é? 7 Espíritos de Deus, 7 taças, 7 cartas, 7 anjos. Então, Apocalipse é cheio de 7. Por quê? Porque 7 é o número da perfeição, é o número do complemento. Pastor, e se eu quiser fazer uma campanha de oração de 7 dias? Pode fazer. E se eu quiser fazer de 8? Pode fazer. E se eu quiser fazer de 9? Pode fazer. E se eu quiser fazer de 10? Quantos dias os discípulos oraram para o Espírito Santo vir? Vocês sabem dizer quantos dias foi que os discípulos oraram? 10 dias. No 10º dia, o Espírito Santo desceu. Não foi 7, foram 10. Então o problema não está no número. Isso é superstição. Não está no número. Tanto faz. O que importa é a sua sinceridade diante de Deus. Quero fazer um dia de oração e jejum, pode? Sim ou não? Quero fazer 2, pode? 3, 4, 1 mês. Vai morrer, glória a Jesus. De hora de jejum, sem água morre, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, agora vamos aprender mais uma coisa. Por favor, versículo 14 outra vez. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Amém. Meus amados irmãos, conforme a palavra do homem de Deus. Meus amados irmãos, todo crente é de Deus. Todo crente pertence a Deus. A palavra homem de Deus, eu fui procurar, a palavra de Deus é um adjetivo possessivo. De Deus quer dizer que pertence a Deus, que tem intimidade com Deus. Meus amados irmãos, todo crente é homem de Deus e toda crente é mulher de Deus. Pelo menos presume-se que seja homem de Deus e mulher de Deus. Mas existe, por imposição do ofício, aqueles que têm que ser mais de Deus ainda do que outros. Por exemplo, quem dirige alguma coisa, os que são dirigidos são de Deus. Mas quem dirige alguma coisa tem que ser mais de Deus do que os que são liderados por ele. Se os crentes têm que ser de Deus, o pastor tem que ser de Deus mais ainda. Então a Bíblia diz que ele foi e fez conforme o homem de Deus. Meus amados irmãos, isso é uma responsabilidade muito grande. Esse nome, homem de Deus, esse nome, mulher de Deus, é um peso muito grande. Significa que a sua vida está inteiramente nas mãos de Deus. Que você é uma pessoa controlada por Deus. Que você é uma pessoa dirigida por Deus. Que você é uma pessoa que escuta a voz de Deus. Que você é uma pessoa que tem intimidade com Deus. Se todo crente tem essa obrigação, os que dirigem têm essa obrigação dobrada. De ter comunhão com Deus. De ter intimidade com Deus. Pastor, e como é que eu posso aproximar minha intimidade com Deus? Como é que eu posso ser uma mulher mais de Deus? Como é que eu posso ser um homem mais de Deus? Me ajude. Como é que eu posso me aproximar, me aperfeiçoar? A resposta está onde eu sempre cito para vocês. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, 3, 16 e 17. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, 3, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura é divinamente o que, irmãos? Inspirado. E proveitosa para ensinar, nessa tradução da Sociedade Bíblica Trinitariana, para ensinar, para repreender. O homem de Deus precisa ser ensinado, a mulher de Deus precisa ser ensinada e precisa ser repreendida. Na nossa Bíblia Antiga diz redarguir, repreender. Você tem que estar, para você ser um homem de Deus, para você ser uma mulher de Deus, significa que você tem que estar em constante contato com a palavra, para a palavra lhe ensinar, e para a palavra lhe repreender, e para a palavra lhe corrigir. E para que a palavra lhe instrua em justiça. Instruir em justiça quer dizer instruir no que é justo, instruir no que é certo. Só pode ser homem de Deus e mulher de Deus quem se aproximar da palavra. Porque a palavra ela nos capacita a sermos homens de Deus e a sermos mulheres de Deus. Por que é que está havendo uma fraqueza tão grande na terra? Primeiro, os púlpitos estão pobres. Grande parte dos púlpitos estão pobres. Não se trabalha com a palavra. Não se trabalha com a escritura. Não se trabalha com a doutrina da palavra. Às vezes é contando história. Não é? Eu fui a um outro país, a um culto dia de domingo, e foi lindo aquele culto. Foi um país da Europa. E uma igreja que já foi pentecostal. O pastor estava de bermuda, e de tênis, e de camiseta. As canelas parecendo duas lâmpadas fluorescentes. Um europeu de bermuda já sabe a canela fluorescente. E pregou sobre a mordida da cobra na perna da minha sogra. E ainda colocou na tela a perna da velha mordida. Foi o que eu aprendi. Pastor Múcio estava lá também. Aprendeu? Pronto, pastor Augusto também. Então, o senhor aprendeu? A mordida da cobra? Foi bom? E a edificação? Pronto. Saí daqui para escutar a doutrina da mordida da cobra na perna da minha sogra. Da Bíblia, das Sagradas Escrituras, não disse absolutamente nada. Irmã Vânia estava lá também. Graças a Deus que eu não tenho mais sogra para a cobra morder a perna dela. Glória a Jesus. Minha sogra já dorme no Senhor. Meus irmãos, como é que essa igreja... A Bíblia diz, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para, nessa tradução aqui diz melhor, para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Por exemplo, hoje, quem tinha o costume de tocar fogo na vida dos outros, quando viu uma pessoa irada, botava mais fogo na fogueira. Hoje, quando sair daqui, ele vai sair com a consciência de quê? De acordo com o que já ouvimos hoje. Como eu vou acabar com esse mau costume? Eu tinha o costume de quando eu vi uma pessoa nervosa, mas a partir de hoje eu não vou fazer mais isso não. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados os... Então, irmão amado, a palavra, ela nos corrige. A palavra, o ensino da palavra, ele nos admoesta. O ensino da palavra nos repreende. O ensino da palavra nos instrui no que é certo. Nos instrui na justiça. E se não houver a explicação da palavra, e se não houver a explanação da palavra, como é que o povo vai se aperfeiçoar? Só bênção. Só bênção. Promessa. Começa o culto. Oi, irmã, a senhora de camisa preta, de blusa preta. Eu estou vendo um anjo com duas asas bem grandes lhe abanando. E você de vestido amarelo? Eu estou vendo uma lâmpada azul na sua cabeça. E você do bigodão também estou vendo outro negócio. Irmão, me diga uma coisa, o culto todinho com isso.
O que é que isso vai edificar? O que é que isso vai corrigir? O que é que isso vai repreender? O que é que isso vai aperfeiçoar? O que faz a gente ser homem de Deus é a palavra. É a repreensão da palavra. É a correção da palavra. É a instrução da palavra. Você entra ruim e sai melhor do que o que entrou. Quem quiser ser homem de Deus e quem quiser ser mulher de Deus, se aproxime da palavra. Leia a palavra em casa e venha escutar as revelações na igreja. Vamos ver. Eu vou ler na minha tradução. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Glória a Deus. Eu me lembro, quando eu era novo crente, eu ia para a igreja. E a gente saía flutuando com os ensinamentos. Naquele tempo, os nossos pastores, a teologia estava chegando agora na nossa igreja. Mas eles tinham a revelação da palavra. Eles pegavam um texto bíblico e eles explicavam pedacinho por pedacinho, fração por fração. E eu me lembro que quando terminava o culto, parece que a gente saía flutuando. Impactados pela palavra, porque a palavra é quem? Olha que coisa linda, ela ensina, ela repreende, ela corrige e ela instrui em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, ou como diz na outra tradução, e perfeitamente preparado para toda boa obra. Um crente que é preparado pela palavra, ele pode dizer, ali é um homem de Deus e ali é uma mulher de Deus. Quem deseja ser homem de Deus e mulher de Deus? Mergulhe na palavra. Goste de doutrina. Goste de escola dominical. Goste de estudo bíblico. Goste da palavra, porque ela vai trabalhando. Ela vai trabalhando. E ela vai aperfeiçoando você como homem de Deus e como mulher de Deus. Vamos ver outra coisa que nós aprendemos aqui. Glória a Deus. 14 outra vez. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Ele disse que as águas do Abana e as águas do Farpá eram melhores do que as águas de toda a terra de Israel. Meus amados irmãos, aqui está o Evangelho. O Evangelho está no Antigo Testamento, pelos acontecimentos, pelos fatos, pelas histórias, pelos milagres. O Evangelho, ele está no Antigo Testamento em figura, em símbolo, em alegoria. O Abana e o Farpá representam as filosofias deste mundo. Vocês já ouviram falar de Mahatma Gandhi? Já ouviram falar de Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi, ele era indiano. E ele se formou em direito na Inglaterra. E lá na Inglaterra, ele assistiu muitos cultos nas igrejas anglicanas. Ele assistiu muitos cultos lá na igreja anglicana da Inglaterra. E ele, irmão, ele disse assim, olha, eu acho bonito os cristãos. Eu acho bonito o culto. Eu acho bonita a palavra, eu só não aceito que o homem seja salvo por outro. Eu não aceito que um homem tenha morrido em lugar de outro. Porque ele disse que não aceitava que um homem tinha morrido em lugar de outro? Porque ele dizia que a própria pessoa era quem tinha que reencarnar, transmigrar, para ir se purificar.
Ele achava que o pensamento indiano, o pensamento da reencarnação, o pensamento da transmigração das almas era melhor, era mais razoável do que crer que Cristo pagou a dívida do outro. Ele dizia, não é justo que Cristo tenha pagado a minha dívida, não é justo que Cristo tenha pagado a dívida dos humanos. Ele disse, eu não aceito isso, eu tenho que pagar a minha dívida. Ele achava que a filosofia hinduísta era um rio limpo e que a doutrina cristã era um rio turvo. O Abana e o Farpá representam as filosofias do mundo. O Abana e o Farpá representam o pensamento humano. O Abana e o Farpá representam as ideologias humanas. Mas para você ser salvo, você tem que deixar o Abana, você tem que deixar o Farpá e você tem que vir para o Jordão de Deus. Aleluia. Pastor Arisvaldo, quer dizer que para mim ser salvo, eu tenho que ir no Jordão me batizar? Semana passada eu estava no aeroporto, e eu encontrei um crente bem de vida, que ele aceitou Jesus na prisão, e ele não é daqui de Maceió, é do interior, e ele, quando eu vou passando no aeroporto, que eu ia viajar para pregar em Goiás, e lá em São Paulo, estava um grupo de crentes, Pastor Arisvaldo, e eu disse, vamos para onde, minha gente? Vamos para Israel. Ele disse, Pastor Arisvaldo, eu quero me batizar no Jordão de novo. Ele disse, eu quero me batizar no Jordão. O que é que o senhor diz? Eu digo, se quiser tomar um banho, tome. Agora, batizar, não. Ele foi batizado no presídio. Eu digo, o batismo válido para você é o dentro da caixa d'água do presídio. Agora, se você quiser dar tainha, no Jordão pode passar o dia dando tainha. Agora, o sacramento do batismo é o que você recebeu lá na prisão. Parece que quem batizou ele foi Neemias. Glória a Deus. Hoje ele está rico, tem de vida. Se eu souber que você se batizou, eu vou pedir seu pastor para lhe disciplinar. Porque a água do Jordão para nós da nova aliança não tem mais significado. Porque ela era um símbolo. Se você for para o Jordão, tem gente que vai para o Jordão e quer se batizar de novo lá. Não! Para nós hoje, o Jordão não tem mais sentido. Para nós, o sentido hoje é o que o Jordão representava. Nós temos um Jordão mais excelente do que aquele Jordão da terra prometida. Hein? Tem gente que traz até água de lá, né? E diz que a água de lá é mais abençoada. Não, meu irmão. Aquilo ali findou no antigo. Aquilo ali era símbolo das realidades hoje. Era símbolo do novo, era símbolo das realidades do Novo Testamento. O Abana e o Farpá representam as filosofias humanas. O Abana e o Farpá representam as ideologias humanas. E o Jordão representa o sacrifício de Cristo na cruz. Eu vou mostrar para vocês um rio que nasceu no Calvário. O Jordão era apenas um símbolo. O Jordão era apenas uma alegoria. O Jordão era uma coisa que serviu no passado. Mas hoje nós não temos mais alegoria. Hoje nós temos a realidade. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 34. Evangelho de São João, 19 e 34. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Onde foi isso, igreja? Onde foi isso, igreja? Lá na cruz do Calvário. Quando nosso Senhor estava crucificado, já morto, veio o soldado romano para quebrar as pernas de Jesus. Mas havia uma profecia que nenhum dos ossos de Cristo seriam quebrados. Ele quebrou as pernas do ladrão da direita. Ele quebrou as pernas do ladrão da esquerda. Mas quando chegou em Jesus, o Senhor já estava morto. E ele, para confirmar a morte do Senhor e para cumprir as profecias, pegou a lança e meteu no flanco do Senhor Jesus. E do lado do Senhor Jesus jorrou sangue e água. Ali está o nosso Jordão. Ali está o meu Jordão.
Ali está o seu Jordão. Quem acredita que o nosso Jordão é o sangue de Cristo, é a água que saiu do lado de Cristo no Calvário. Aleluia. O rio Jordão apontava para o Calvário. O rio Jordão era o símbolo do Calvário. Se você for no Jordão hoje, parabéns, eu também já fui. Mas não tem mais nenhuma santidade especial lá. A santidade hoje é ao pé da cruz. A santidade é chegar ao Calvário pela fé. A santidade é chegar a esta fonte, ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim, ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus, e sara-me. Aleluia, aleluia. Naamã disse: eu não aceito, eu prefiro a Abana, eu prefiro o Farpar, mas nem o Farpar tinha poder e nem o Abana tinha, nem o Farpar tinha poder e nem o Abana. O poder estava no Jordão. As filosofias do mundo não têm poder para salvar. São o Abana e o Farpar. Rios bonitos, rios de sabedoria, rios de inteligência humana, mas só tem salvação, só tem cura, só tem novo nascimento quem chega ao Jordão do Calvário, quem chega ao Jordão da cruz, quem chega ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Sai o sangue e o que, meus amados irmãos? Sai o sangue e o que, meus amados irmãos? Água. Sai o sangue e o que, meus amados irmãos? Água. Quem pela fé já foi nessa fonte, nesse rio, levante a mão e dê um glória para Deus. Glória a Deus. Por isso que Paulo disse: a palavra da cruz é loucura para os que, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Eu não aceito. Enquanto você rejeitar o sacrifício de Cristo, você vai continuar leproso. Enquanto você rejeitar o sacrifício de Cristo, você vai continuar enfermo e leproso. Você só vai ter vitória quando você deixar o Abana, quando você deixar o Farpar e quando você descer ao Jordão, quando você vir ao Calvário, quando você vir a Cristo, quando você se humilhar, quando você descer, é que você vai ter vitória espiritual na sua vida. Aleluia! Aleluia! Meus amados irmãos, a lepra na Bíblia é símbolo do pecado. A lepra deforma. É assim ou não é? Quem conhece das lepras sabe que a lepra, ela derruba a orelha, ela fragmenta nariz, ela corta lábio, ela deixa a pessoa desfigurada, mutilada. Ela representa o pecado. O homem no pecado é um leproso espírito. Ele é deformado. E pode ver, a pessoa no pecado, irmão, até o aspecto físico é deformado. Ultimamente as pessoas estão se deformando. Talvez aqui nas ruas de Maceió você não veja tanto, mas se você chegar nos aeroportos, você vê coisas esquisitas. Pessoas que não parecem mais nem seres humanos. Com coisas estranhas, rosto deformado. Uns estão fazendo a língua ficar bifurcada. Outros estão partindo a orelha. Outros estão alargando a orelha. Outros estão desenhados com desenho de lagartixa, com desenho de cobra, com desenho de calango, com desenho de caranguejeira, com desenho de aranha, com desenho de sapo, com desenho de lacral. Glória a Jesus. Outros estão colocando chifres, semblantes deformados. Deformados por dentro e deformados por fora. Lepra que deforma, que altera o original que Deus te fez. Mas existe um Jordão hoje mais excelente do que o Jordão da terra de Israel. O pecado deforma, o pecado altera, o pecado mutila, o pecado tira a originalidade que Deus criou. Mas se você mergulhar no Jordão de Cristo, do Calvário, da cruz,
da fonte do sangue carmesim, você vai voltar o brilho de Deus na sua vida, a restauração de Deus na sua vida. Quem acredita nisso, dê um glória para Jesus nessa noite. A lepra de Naamã representa as mutilações que o pecado traz. Paulo disse isso aos coríntios. Vamos ver as lepras. Vamos ver as lepras que deformam o homem e que o Espírito Santo, as águas do Espírito Santo, as águas do sangue de Jesus, elas lavam, elas purificam. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios 6, de 9 a 11. Primeira carta de São Paulo, eu já estou perto de terminar, irmãos. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto, irmão, Corinto era uma desgraça. Corinto era uma cidade portuária. Tudo que você imaginar do que não presta, existia em Corinto. E os crentes de Corinto, eles tinham sido mutilados no passado. Eles tinham sido deformados no passado. Eles tinham sido danificados no passado. Mas quando eles encontraram a fonte, quando eles encontraram o Jordão, quando eles encontraram a Cristo, quando eles encontraram o Espírito Santo, eles foram lavados. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Vamos ver as deformações que aquele povo tinha antes de vir à fonte. As lepras que aquelas pessoas tinham antes. E Paulo lembra para elas. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Leia de novo e vamos contar os tipos de lepra que tinham atacado aquele povo de Corinto. Mas só atacou aquele povo de Corinto ou continua atacando a humanidade hoje, igreja? Vamos ver. Quando o irmão lê, vocês dizem um. Quando ele lê, vocês dizem dois. Vamos ver os tipos de lepra que tinham deformado a sociedade coríntia. Por favor. Nem os devassos. Um. Nem os idólatras. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A sociedade coríntia, não somente coríntia, mas greco-romana, e não somente a sociedade greco-romana, mas a sociedade mundial estava leprosa, deformada. Aí Paulo disse, mas vocês encontraram uma fonte, vocês encontraram o Jordão. Eu quero ver a mão de quem já encontrou a fonte, quem já encontrou o Jordão. Dê um glória para Deus nesta noite. Glória a Deus. Qual foi a fonte? Paulo diz no versículo 11, glória a Deus, olha que coisa linda, qual é o nosso Jordão, qual é a nossa fonte que nos limpa da lepra? E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quem já foi à fonte do Calvário, quem já recebeu a lavagem do Espírito Santo, dê um glória para Deus nessa noite. Nós já fomos ao Jordão. E as lepras, e as cascas, e as deformidades, e as mutilações. Dá um glória, dá um glória, dá um glória, para a gente terminar. Aleluia, 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 aleluia. Voltemos para 2 Reis 5:14, porque nós estamos caminhando para o final. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia. 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 Meus irmãos, eu vou dizer um segredo para vocês para encerrar essa doutrina. Diz que a sua carne ficou como a carne de um menino. E eu fui procurar no hebraico. Eu tenho amigos que conhecem hebraico. E eu disse, fulano, me diz essa palavra menino aqui, o que é em hebraico. E o meu amigo me disse que a palavra menino é Catã. A mesma palavra que diz a menina. Não diz a menina da casa de Naamã? Lá está escrito a Catã da casa de Naamã. E a Bíblia diz que depois que Naamã foi lavado, virou um Catãzinho. A mesma palavra para a menina foi a mesma palavra que Naamã recebeu depois de purificado. Catã, a menina, e Catã, Naamã. A Bíblia diz que ele ficou como um menino. Pastor Arisvaldo, o que é isso? É o Evangelho. Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou você é lavado. Hoje em dia tem a igreja inclusiva, né? A igreja inclusiva diz que você pode ser crente e ficar do jeito que você era, porque a igreja tem que ser inclusiva. Mas a minha Bíblia diz que tem que tirar a lepra, tem que mergulhar no sangue de Jesus, tem que mergulhar no Espírito de Deus e virar um Catã. Quem não nascer de novo, quem não virar um Catãzinho, deixar as cascas velhas do pecado, as cascas da lepra, quem não nascer de novo, não virar um Catã, não pode ver o reino de Deus. Eu quero ser crente, agora eu quero continuar com a casca. Eu quero ser crente, mas eu quero continuar com a lepra. Eu quero ser membro da igreja, mas eu quero continuar com a lepra velha. Tem que descer ao Jordão. Tem que descer ao Calvário. Tem que descer à fonte carmesim para virar uma criancinha recém. Agora de pé, para encerrar, segunda carta de São Pedro 2:2. Olha o casamento do Antigo Testamento com o Novo. Tem demônio dizendo que o Antigo Testamento não vale nada. É Satanás. O Antigo Testamento é o mesmo Evangelho em símbolos, em figuras, em alegorias. Olha agora São Pedro no Novo Testamento. Primeira carta de São Pedro 2:2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Quem tem a Bíblia NVI, bota na NVI, glória a Jesus. O 2. Como crianças recém-nascidas. Repita. Como crianças recém-nascidas. A igreja. Um Catãzinho. Ouvira uma criança recém-nascida, limpinha. Quando a criança nasce, que dá a limpeza, o rosto dela como é? Limpinho. Não tem lepra. Não tem deformidade. Só vai para o céu se virar uma criança recém. Naamã, quando saiu, irmão, saiu limpinho, lavadinho, como uma criancinha recém-nascidazinha. Aquilo ali é o Evangelho.
Aquilo ali é o evangelho em símbolo, é o evangelho em figura, é o evangelho em alegoria. É o mesmo evangelho do Novo Testamento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a igreja não pode abrir mão, não pode abrir mão, não pode abrir mão dessa doutrina. Pastor, não pode não, pastor, não diga isso não, pastor, que não é politicamente correto, pastor. Hoje a igreja, ela tem que ser inclusiva, pastor. Ela tem que aceitar com lepra, ela tem que aceitar com casca, ela tem que aceitar com creca. Aleluia. Vem com lepra, vem com casca, vem com creca, mas tem aqui um rio chamado Fonte do Calvário. E quando sai da água, dorme, neném. Dá glória para Jesus. Cadê os nascidos de novo? Cadê o recém-nascido? Tem crente recém-nascido aqui? Aleluia! Vem com lepra. Mas aqui tem uma fonte. Aqui tem um rio que cura, que lava, que purifica, que dá nova vida, que nasce de novo. Para poder herdar o quê? Para poder herdar o quê, igreja? O reino de Deus. O reino de Deus.